Bom dia. Tudo bem com vocês? Meu Deus, o salão cresce, aí o povo vai mais lá para trás ainda. Em vez de ficar aqui todo mundo juntinho, não, aí o povo vai lá para a última fila. Tudo bem com vocês? Saudade, hein? Férias, né? Todo mundo na Olimpíada, e aí ninguém veio para cá para evangelização. Tá bom. Então vamos recomeçando, tudo bem? Recomeçando, trazendo a mensagem do Evangelho nesse início para nós. Capítulo 27. Pedi e obtereis. Eficácia da prece. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhes. E acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado pelas leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida, algumas leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não devera ter procurado desviar o raio. Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia. A vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Sendo livre o homem de agir num sentido ou noutro, seus atos lhe acarretam, e aos demais, consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais. Do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos, sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Então, quando nós estivermos com as nossas necessidades e com os nossos desafios, nosso mecanismo de sempre, a todo momento e para qualquer circunstância, é a prece. Algumas coisas, efetivamente, podem não ser mudadas, mas hoje a gente já sabe que muitas podem ser mudadas. Depende de como a gente se coloca diante da situação e de como a gente se entrega na confiança e na fé em Deus para que as coisas possam ser transformadas. Vamos então unir os nossos corações, os nossos espíritos, procurando serenidade, paz, respirando profundamente para trazer calma ao nosso coração, procurando deixar lá fora as nossas preocupações, as nossas atribulações, para que possamos, no esforço da vontade, concentrar as nossas energias e juntos unirmos os nossos pensamentos para levar a Deus, nosso Pai, Jesus, o Mestre de sempre e amigo de todas as horas, Joana de Ângeles, nossa querida mentora, inspiradora das nossas tarefas, que nos auxilia nos nossos compromissos. A toda a equipe de trabalhadores que nos traz todos os sábados, ou seja, para recebermos, como as nossas crianças, as gotinhas de luz
que balsamizam toda a nossa dor, que balsamizam todos os nossos desafios e que atendem todas as nossas súplicas. Obrigada por estarmos aqui, Senhor. Graças a Deus. Então, hoje vamos falar de caridade. Capítulo 15 do Evangelho, que tem algumas passagens evangélicas, mas que se caracteriza pela parábola do bom samaritano. Todo mundo conhece, quem não conhece vai lembrar, e nós vamos conversar um pouquinho, antes de falar da própria parábola, estudando, pesquisando aqui e ali, ouvindo algumas palestras que os conferencistas, os pesquisadores mais experientes trazem para nós vamos compartilhar esse contexto, compartilhar em qual momento aconteceu essa parábola do bom samaritano. Jesus pressentia que estava chegando o momento da crucificação. Estava perto da Páscoa, né? Porque Jesus morreu na Páscoa. Estava perto da Páscoa e Jesus falou para os discípulos: quero ir a Jerusalém, precisamos ir a Jerusalém. Jerusalém era bem distante. E quando Jesus disse que queria ir a Jerusalém, falou para os discípulos: nós vamos a Jerusalém, mas vamos pela Samaria. E a Samaria era um lugar muito longe. Tinha que dar muita volta para poder chegar a Jerusalém pela Samaria. Era um caminho difícil, árduo. Eles não entenderam bem por que é que tinham que ir pela Samaria. Como era muito distante, eles sabiam que não conseguiriam fazer tudo de uma forma direta. Então, era muito comum, naquela época, que se desse abrigo aos peregrinos, aqueles que iam até Jerusalém. Então, os discípulos falaram para Jesus: nós vamos na frente para ver onde é que a gente consegue um pouso, uma hospedagem para a gente poder comer, beber e descansar ao longo do caminho até chegar a Jerusalém. E eles foram. Porque o que acontecia, para a gente entender um pouco também? 700 anos antes de Cristo, eram antes 12 tribos, mas 700 anos de Cristo, houve o que se chama o grande cisma, uma divisão. 10 tribos foram para um lado, 2 tribos foram para o outro. Essas 2 tribos, eu não lembro o nome das outras 10, mas as 2 eu lembro, umas foram para o norte, outras foram para o sul, se chamavam Benjamim e Judá. Daí o nome judeu, porque vem dessa tribo Judá. E eles eram muito inimigos. Quando os israelitas se separaram, eles ficaram desse outro grupo, eles viraram inimigos. Exatamente como hoje a gente vê Israel e a Palestina. A mesma desavença que hoje a gente vê nos nossos dias entre Israel e a Palestina, aconteceu entre esses 2 grupos. Antes viviam todos no mesmo agrupamento. Quando aconteceu a divisão, a inimizade ficou tão grande que havia registros de assassinatos em terras assim. Quando alguém ia para a terra um do outro, existem registros que isso acontecia. Era tão grande, ficou tão grande essa desavença, que até os templos tiveram que ser separados, as orações em montes separados. Era muito séria essa divisão. E daí começou essa situação em que eles absolutamente não se entendiam. Essa era a situação. Era esse contexto que Jesus estava ali com os discípulos. E os samaritanos, eles eram muito desprezados pelos israelitas, né? Eles ficaram sendo assim, tratados de uma forma como se fosse o pior que existia. E aí o que aconteceu? Os discípulos foram para ver se conseguiam abrigo. Quando eles voltaram, eles falaram para Jesus: mestre, ninguém quis nos dar abrigo.
Nós não conseguimos abrigo para a nossa viagem com ninguém. E aí existia uma lenda naquela época que quando acontecia alguma coisa... Cinder, a Ivy acabou de ser chamada aqui. Acabou de ser chamada. Nada. Quando... Deixa eu me lembrar onde eu parei na história, né, pessoal? Que história tem um... Não, aí ninguém queria dar pouso. Exatamente. Existia uma lenda seguinte: existiam lugares sagrados e quando algumas coisas não eram atendidas, se dizia que ia cair fogo do céu sobre aquelas pessoas. E como os samaritanos tinham negado esse pouso, e esse pouso era assim, era considerado sagrado. Porque estavam todos indo para Jerusalém em peregrinação. Então, isso era muito respeitado. Quando os discípulos viram que tinha sido quebrado esse código do Oriente de receber os peregrinos em casa, eles ficaram assim muito felizes. E aí disseram para Jesus assim: Senhor, eles negaram o pouso e hospedagem para nós. O Senhor quer que a gente ore para que desça todo o fogo sobre eles e acabe com todos eles? Queria fazer churrasquinho de todo mundo. Aí Jesus falou, João, que teve essa fala, né? João, o evangelista, Jesus falou assim: João, eu não vim aqui para acabar com as vidas. Eu vim aqui para salvar vidas. Vamos, assim mesmo, sereno o teu coração. E eles foram sem ter onde dormir, sem ter o que comer e sem ter o que beber. Quando chegaram, imagina o estado que essas pessoas chegaram ao seu destino. Cansadíssimos, famintos e sedentos. Como é que a gente fica quando está com fome? Algumas pessoas especialmente, umas se transtornam, eu diria. Outras resistem mais, mas outras ficam meio transtornadas quando ficam com fome. Com sede e cansada, a gente bem cansada, e a gente ser testado naquele momento. Pois foi assim que aconteceu essa história da parábola. Quando eles chegaram, veio o doutor da lei para fazer exatamente essa história. Então, assim, e eis que se levantou certo doutor da lei e disse para o tentar. Aqui está começando a parábola, mas eu estou contando o que aconteceu antes, para vocês saberem quais eram as condições de Jesus quando ele recebeu essa pergunta, quando ele ouviu a pergunta. Mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? É preciso entender que esse era um doutor da lei. Quando fala doutor da lei, não é da lei civil, era da lei mosaica, do Pentateuco mosaico. Ele sabia tudo, esse doutor, ele sabia tudo das escrituras mosaicas. Ele sabia tudo do Novo Testamento. Por isso ele era considerado um doutor da lei mosaica. E aí, experimentado, muito, de uma inteligência sofisticada, ele sabia do que estava falando. Então, ele tinha uma inteligência bastante privilegiada, mas ainda estava pobre em seus sentimentos, porque estava pegando uma criatura naquelas condições e ainda assim pronto para fazer o teste em Jesus. E Jesus, cheio de paciência, que a gente possivelmente iria mandar esse doutor da lei catar um coquinho lá fora. Jesus, que sabia todas as coisas, conhecia desde sempre todos os nossos movimentos emocionais e psíquicos. Ele não estava ali para ser testado. Ele soube perfeitamente como lidar com essa situação. Mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu, olha que sábio. Ele sabia que estava falando com alguém que conhecia muito bem as Escrituras. O que está escrito na lei? Veja que ele, muito sabiamente, transferiu a pergunta. O que está escrito na lei? E a segunda pergunta, e
o que tu lês, ou seja, como tu entendes. Porque uma coisa é o que está escrito, outra é o que a gente entende. A gente pega o Evangelho ou qualquer outro livro, qualquer outro texto, o texto é o mesmo, mas as nossas percepções, as nossas interpretações podem variar em muita coisa, não é? Então Jesus perguntou o que estava escrito e o que ele entendia da lei. E ele disse exatamente os dois principais versículos. Acreditem que lá no início o Pentateuco mosaico tinha 600 e tantos versículos. E privilegiava principalmente os patriarcas, Abraão e aquela turma bem lá da antiga. Quando a turma da antiga começou a morrer, alguém falou assim, gente, como é que vai ser? Tem que ter alguma coisa aí para a gente poder trabalhar também. E aí chegaram à conclusão, num primeiro momento, que os 600 poderiam ser resumidos em 10. E mais para frente ainda, eles chegaram à conclusão que dos 600, apenas 2 resumiam tudo que Moisés tinha trazido desde aquela época bem distante, que era exatamente isso o que o doutor da lei respondeu. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu espírito. E, o segundo, a vosso próximo como a ti mesmo. Os 2 mandamentos maiores, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Jesus então lhe disse, respondeste bem, faz isso e viverás. Mas esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus, e quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, respondeu. Aí ele conta a história do bom samaritano. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de ladrões que o despojaram. Encheram-no de feridas e fugiram, deixando-o quase morto. Ora, aconteceu que um sacerdote desceu pelo mesmo caminho. Olha os personagens que Jesus coloca na sua parábola. Mas quando viu o homem ferido, passou bem longe. Um levita, que também passou pelo mesmo lugar, vendo-o, continuou andando. Jesus pegou o sacerdote, que era muito considerado naquela sociedade, pegou um levita, que também era muito considerado. Um samaritano, porém, que era o quê? O povo desprezado. E os discípulos estavam ali assistindo, porque eram os samaritanos que tinham rejeitado o pouso. Porém, que vinha em viagem, chegando ao lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto, sentiu compaixão. Aproximou-se dele, tratou suas feridas com azeite e vinho e as enfaixou. Em seguida, colocando-o sobre o seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e tomou conta dele. Então Jesus mostrou um samaritano que era um povo desprezado e um desconhecido para que fosse tratado. Ele abriu mão da sua viagem, da coisa que faria para cuidar daquele desconhecido. No dia seguinte, pegou 2 denários e deu-os ao dono da hospedaria, dizendo-lhe, cuida bem deste homem, e tudo que gastares a mais, eu te restituirei quando voltar. E tornou a pergunta, qual desses três te parece o próximo daquele que caiu nas mãos do assaltante? O doutor da lei ainda estava aprendendo a ter sentimentos, mas ele era muito inteligente. E caiu, vamos assim dizer, num bem entre aspas, na armadilha que ele mesmo tinha preparado para Jesus. O doutor da lei respondeu, aquele que foi misericordioso com ele. Nem falou samaritano, mas entendeu o recado. Aquele que foi misericordioso com ele. Jesus então falou, vai e faze o mesmo. E estava já chegando perto da crucificação.
Essa parábola é a parábola que traz para a gente a grandeza do nosso tema de hoje, que é a caridade. A caridade que a gente precisa fazer sem olhar a quem. É muito interessante quando a gente começa a falar, porque as parábolas nem sempre são muito fáceis de serem entendidas e a gente não sabe muito bem por que Jesus usou aquelas palavras e por que as coisas foram feitas daquela maneira. Quando a gente consegue trazer um contexto, fica um pouco mais claro o que quer dizer, qual é o fundamento da parábola. A moral de Jesus, tudo que Jesus falou está resumido em caridade e humildade. Caridade que está em antagonismo com o egoísmo e humildade que está em antagonismo com o orgulho. A gente já sabe que os vícios maiores dos nossos tempos, de que nós todos estamos vivendo, são orgulho, egoísmo e vaidade. Em todos os seus ensinamentos, ele coloca essas virtudes como sendo o caminho da eterna felicidade. Vejam qual foi o elenco de coisas, ou de recomendações, ou de convites que Jesus trouxe para nós. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes. Que a gente, às vezes, assim, quando a gente fala pobre de espírito, a gente assim, pobre de espírito. A gente está achando que ele é bem assim, né? Nada desenvolvido. Quando a gente usa assim, fulano é um pobre de espírito. Está equivocada a expressão. Porque pobre de espírito no Evangelho quer dizer humilde em espírito. Não é a conotação que a gente aprendeu a dar quando a gente usa a expressão pobre de espírito. Porque deles é o reino dos céus. Os que têm o coração puro, os brandos e pacíficos, e os que são misericordiosos. E hoje também a gente já sabe que quando Jesus fala do reino de Deus, ele não está falando de um lugar fora, está falando de um lugar dentro. Porque o reino de Deus a gente edifica dentro de nós mesmos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos, fazei aos outros o que desejais que os outros vos façam, amai vossos inimigos, perdoai as ofensas se quereis ser perdoados, fazei o bem sem ostentação, julgai primeiro a vós antes de julgardes os outros. Para sermos capazes de atender a esse convite, é preciso deixar o orgulho, deixar a vaidade, deixar o egoísmo. É preciso trazer humildade para o coração e ser caridoso, ser generoso. E legal quando a gente entende caridade, que os convites para a gente trabalhar na casa aqui são muitos, hein? É preciso que a gente faça a caridade com esses trabalhos voluntários que a gente se disponibiliza a fazer. Eu coloco o nosso tempo à disposição. Mas caridade é maior que isso. Pode começar dessa forma, doando alguma coisa. Mas caridade é um estado de espírito. É nós estarmos disponíveis para a doação. Tem a ver com o nosso sentimento, muito mais do que com a ação. Jesus, humildade e caridade, ele falou todo o tempo. Apresentava imagens materiais, como a questão da parábola do samaritano, que ele viu, botou uma situação de necessidade de uma pessoa, uma situação bem material, impressionantes, que quem ouvia se impressionava, era capaz de abalar. E ele precisava não se afastar muito das ideias do seu tempo. E é por isso que as parábolas de Jesus falam de porta estreita e porta larga, fala da situação de uma pessoa que estava sofrendo e o outro passava pelo caminho e ajudava. Trazia um conteúdo próximo do entendimento daquelas pessoas, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação das suas palavras e dos pontos sobre os quais ele não podia explicar-se claramente. Ao lado da parte acessória e figurada do quadro, há uma ideia dominante: a felicidade que aguarda o justo. Então, nesse momento, ele falava e dizia que a interpretação
iria caber a quem viesse no futuro, que somos nós, né? A gente estava lá e estava cá, né? Porque a gente não sabe quantas vidas já viveu, a gente já esqueceu disso. Mas muitos podemos já ter vivido lá, ó, muitas vezes, e estudado as Escrituras quantas vezes? E aí hoje, a cada momento que a gente abre, a gente tem a condição de interpretar de uma outra forma, de aprofundar essa interpretação. Por quê? Porque o nosso horizonte espiritual se abriu. Porque hoje a gente tem condição de interpretar de uma forma diferente. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, tem a pergunta que Kardec faz. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Quem lembra? Depois que eu falar, vocês vão lembrar essa resposta dessa pergunta. Quem lembra? Isso é o famoso BIP da caridade, né, pessoal? Os espíritos responderam, como a nossa irmã falou aqui, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então fica fácil da gente guardar. A gente já arranjou uma sigla que a gente fala que é o BIP da caridade, não é o BIP daquele desenho, não, que tinha um pato que fazia um BIP enjoado. Mas esse não, esse é o nosso BIP que a gente usa, benevolência, indulgência e perdão. Os espíritos resumiram nessas 3 palavras, caridade. Benevolência exprime, então, a nossa boa vontade e disposição na prática do bem. Indulgência, que é clemência e misericórdia para com as imperfeições alheias. Quando a gente fala de misericórdia com as imperfeições alheias, é sempre bom a gente repetir o seguinte, por que a gente deve fazer isso? Porque também somos cheios de imperfeições e gostaríamos que quem convive com a gente fosse indulgente. Não é? Nós também temos as nossas limitações, os nossos desafios, e na hora que a gente é pego naquilo que é o nosso desafio, naquela imperfeição maior ou menor que a gente tenha, e quem está do nosso lado não perdoa, a gente gostaria de receber indulgência. A gente gostaria que aquele que vive com a gente entendesse que nós falhamos. Falhamos todos. Isso faz parte do nosso processo de aprendizado. Então, quando a gente consegue entender o outro, compreender quais são as dificuldades do outro, é porque a gente já começou a entender quais são as nossas próprias dificuldades. Quando a gente começa a reconhecer, né, a ter esse reconhecimento de que se o outro erra, é porque ainda não conseguiu acertar. Se o outro não faz melhor, é porque ainda não conseguiu fazer. Assim como nós. Muitas vezes erramos e muitas vezes falhamos porque ainda não aprendemos a fazer melhor. Mas esse é o nosso processo. Esse é o nosso caminho, aprender a fazer melhor. Então a Ivy está lembrando como é que começa o BIP da caridade? Com a gente mesmo. Começa com a gente mesmo. Benevolência é quando a gente começa o quê? A se aceitar como a gente é, com acertos e erros, com limitações como qualquer outro ser humano. Porque quando a gente quer transferir essas virtudes em relação ao próximo, sem ter trazido para nós mesmos, nós temos muita dificuldade de fazer essa extensão. Então, nós precisamos primeiro ser benevolentes com a gente mesmo. Não é aquela benevolência da síndrome de Gabriela. Vocês se conhecem, não é? A síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. Não é isso, é ser benevolente, mas enxergar o que precisa ser transformado. Porque é para isso que nós estamos aqui, para essa oportunidade. Então, eu sou benevolente, eu entendo que falho. Como eu posso fazer diferente da próxima vez? E ter atenção,
ter vigilância. Sou indulgente com a imperfeição alheia porque reconheço as minhas próprias imperfeições, as minhas próprias limitações. E me auto-perdoo. Deixo a culpa, porque nós somos criaturas muito culpadas. Muito. Às vezes a gente carrega uma culpa durante muito tempo que arruína a nossa vida, arruína as nossas relações, arruína as coisas que a gente poderia construir para sermos felizes. Pessoal, não existe culpa, existe responsabilidade. E quanto mais maduros, psicologicamente, nós vamos ficando, espiritualmente também, mais a gente entende quais são as nossas responsabilidades. Qual é a diferença? Você imagina, tá bom, então qual é a culpa? Qual a diferença entre culpa e responsabilidade? É que culpa me paralisa. Eu não saio daquele lugar. A responsabilidade me permite refletir e levar a minha vida de uma forma diferente. Não adianta paralisar. Sabe aquela história assim, não adianta chorar pelo leite derramado, já derramou. Vamos limpar e colocar o leite para ferver de novo. É assim. Pode ser simples isso. Pode, assim, numa primeira leitura, e quando a gente fala a primeira vez, pode parecer complicado, não. É trabalhoso só. Não trabalho danado. Porque isso vai exigir que a gente fique mais atento, que a gente fique mais vigilante, que a gente comece a prestar atenção de que quando eu estou muito apontando para o outro, alguma coisa está de errado. Para de apontar. Sabe, aquelas coisas que às vezes a gente ouve, vem no centro, aí ouve a palestra, curso, porque isso aqui não tem cara de curso, gente, eu só falo sozinho, a palestra danada. A gente vem no curso, vem a palestra, e aí alguém que está aqui falando fala assim, aquilo tem a ver com meu marido. Ele bem que podia estar aqui para ouvir. Ou a gente ouve e aí eu penso assim, puxa, mamãe nem veio, da próxima vez vou trazer para ela ouvir também. E aí, tudo que a gente ouve, a gente começa a fazer associação com todo o meu chefe, aquele chato de galocha. Ele podia ser espírita para ouvir um pouquinho esse negócio, levar um videozinho do YouTube para ele ver. E a gente começa a transferir para o outro a fala daqui da frente, ou a página do livro que a gente abre para ler. Não tem recado para o outro, tá? Tem só uma notícia para dar para vocês. Sim. Quinta foi porta estreita. Por que isso, pessoal? Eu acho legal, porque quem vem muitos dias no Seja vai ouvir a mesma coisa. Porque, porque a programação é assim. Para quem vem muitas vezes. Mas por que é organizado assim? Porque pode ter um público diferenciado, né? Tem um público que só vem na quarta tarde, tem um outro que só vem na quarta noite, tem um outro que só vem hoje, não vem nas outras palestras. Então, a gente acaba fazendo uma programação de mesmo tema e acaba que quem vem em todas deve estar muito precisado mesmo, porque vai ouvir. Mas quem dá também, tá, pessoal? Quem vem aqui para frente também, uma luta, vou dizer uma coisa para vocês. Porque a gente começa a falar essas coisas. Ontem mesmo aconteceu isso. Estava lá em casa preparando o negócio, não sei o que foi que aconteceu. Mãe, você não vai no Seja, não? Eu falei assim, pronto. É o dedo apontado o tempo inteiro. Você fica lá fazendo palestra, dando cursinho, o que você aprendeu? Vocês estão pensando que é só com vocês que a coisa dói? Dói para todo mundo essa parada. Então, pessoal, a questão da caridade é essa situação que a gente primeiro entende a gente, volta para nós, porque aí quando esse dedo é apontado, como eu estou falando para vocês, apontado para mim, se eu reajo, é porque eu ainda não me vi. Não é? Pois é. E eu preciso sempre traduzir porque, pessoal,
Muito obrigada. Sabe o que acontece, pessoal? É que tudo que acontece no salão vai para a internet. Aí, quando tem uma participação, ou eu devolvo, quer dizer, ou eu repito para todo mundo saber o que está sendo dito, ou a gente vai precisar que vocês falem aqui no microfone. E se alguém aí de trás perguntar alguma coisa, ninguém fala lá atrás, já é por isso. Isso. Fala assim para eles, por favor. Está desligado. Alô? Opa. O pessoal daqui da frente, quando fala, lá atrás, as pessoas não ouvem a pergunta. Então, assim, vou pedir para, quando alguém quiser falar, levantar a mão, eu levo o microfone. Oxe, que aí todos podem participar. Isso está um luxo, né, pessoal? Ali, pronto, já apareceu. Pois não. Estava pensando aqui nesse BIP, né? E eu acho que a gente que estuda um pouco a doutrina, para mim, pelo menos, eu queria partilhar isso. O mais difícil é o terceiro, porque a benevolência e a indulgência, a gente aprende, a gente vivencia, a gente pratica. Mas a questão do perdão é porque, quando a gente é ofendido, a gente fica magoado, né? A gente chora, a gente sente, né? E eu acho que é um pulo muito mais alto, é muito mais, pelo menos para mim, eu não sei se é com todo mundo, você praticar de fato o perdão a uma pessoa, uma coisa que te ofendeu, e você está ferida, magoada, ressentida. Eu não sei, eu acho muito mais difícil você praticar o perdão. Será que é isso mesmo? Então, tem uma outra aqui, companheira, querendo falar. Vou complementar. Eu e meu marido, a gente estava conversando, e nem todo mundo faz o curso da Cris, que é junto com você, né? Se bem que eu estou meio relapsa esse ano. Mas, assim, o que a gente estava até comentando, que acho que as pessoas não são treinadas, e antes de fazer o curso, de começar, acho que agora eu aprendi a pensar corretamente. Eu acho assim, não é o problema da culpa. A culpa é uma coisa boa, porque ela dá o gatilho. Porque imagina, se não existisse culpa, só existiria psicopatas, né, que não sentem culpa. Então, assim, eu acho que quando você fala em perdão ou em culpa, é não se manter, por exemplo, sim, se ficar magoado, chorar, passar por aquele tempo, por aquele processo, faz parte do perdão. Porque é um processo. Perdoar é você não manter aquela raiva, é você não sustentar ela muito tempo, assim como a culpa. A culpa, ela paralisa quando você se mantém nela. Agora, quando você tem o gatilho, você entende a culpa como um clique, um estímulo, aí tudo bem, agora passo para a responsabilidade, começo a refletir e tal. Mas eu acho assim, como a gente aprendeu, né? E eu acho que eu comecei agora a pensar dessa forma. Todos os sentimentos são bons, esses raiva, mágoa, culpa, enfim. A gente tem que só aprender a usá-lo, né? Eu acho que é isso. Eu gosto tanto, quando a gente tem aluno assim, você viu que coisa brilhante? Eu adoro quando essas coisas acontecem, viu? É um feedback bom. Por quê, pessoal? Vamos falar um pouco do perdão. Porque o perdão é também uma forma de caridade. Conosco e com o outro. E quando a gente fala de perdão, a gente não está falando de esquecimento. Esquecer o que aconteceu pode ser sinal de Alzheimer. A Bíblia falou. Porque não dá para esquecer as coisas que acontecem. Dá para nós refletirmos. É que às vezes, quando a gente está naquele momento, pode ser muito difícil. Então, como a nossa amiga falou, é um processo. E a primeira coisa que a gente faz no processo estou aborrecido. Estou com raiva, sim. Nenhum problema com a raiva. Preciso. A aceitação faz parte. Na aceitação existe isso. É aceitar que eu tenho raiva, sim, eu tenho orgulho, sim, eu tenho egoísmo, sim, eu tenho medo, sim, eu tenho tudo. E aí, a benevolência só começa a acontecer quando eu entendo que eu tenho todas essas coisas. E começo a refletir para saber, tá bom, eu vou fazer o que com elas? Eu tenho raiva. Aí, porque eu tenho raiva, eu vou sair fazendo aqui, às vezes, algumas coisas, aquelas reações que a gente tem no trânsito. Porque tá com raiva, eu saio cortando, costurando e vou... Que a gente vê que é uma direção agressiva, que a gente transfere para o veículo. Ou, quando eu estou com raiva, eu
vou explodir e agredir o outro. Não é isso. A raiva, eu reconheço que tem, é bom que tenha, pessoal, porque a raiva também é gatilho. Gatilho para quê? Para seguir em frente. Dá um exemplo para vocês. Eu estou muito aborrecida no meu ambiente de trabalho, eu não quero mais ficar ali. Eu vou ficando cada vez mais com raiva daquela situação. Dependendo de como eu canalizo, eu simplesmente, assim, daqui não fico mais, uma decisão e mudo de emprego. Que se eu não sentir, talvez eu ficasse ali o tempo inteiro. Sem fazer nada para mudar. E aí isso me faz tomar um outro caminho. Agora tem que ser o quê? De forma reflexiva. Entendendo o processo. E entendendo também, como nós estávamos falando das relações, da questão do BIP, é por que eu estou com tanta raiva. Né? A gente começa a entender o seguinte, não é o outro que me irrita, sou eu que me irrito com o que o outro faz. Me irrito por quê? Por que aquilo que o outro faz me irrita? Quer dizer, não é ele que me irrita, sou eu que me permito a irritação. Quando a gente fala de mágoa, mágoa é uma mancha que acontece no coração e que a gente consegue desfazer também entendendo quais são as motivações do outro. Sentir mágoa é normal, somos todos seres humanos, estamos nesse processo. Ressentimento, a gente precisa pensar, a própria palavra diz, ressentir é sentir de novo. Vocês já perceberam que quando acontece alguma coisa, mas que a gente tem uma experiência muito difícil, em que a gente sentiu tem esses sentimentos que não, quando não são bem trabalhados, eles ficam maltratando a gente? Vocês já perceberam que quando a gente sente isso, e a gente vai compartilhar um mês depois aquela situação com uma outra pessoa, ou seja, contando, eu sinto tudo de novo. Isso é ressentir. A situação ficou lá no passado. Mas quando eu conto para você, eu trago de volta todas aquelas emoções e torno a sentir a mesma dor. Já não está acontecendo mais, mas eu estou sentindo dor de novo. Microfone. Por favor. Olha, eu não passei do segundo slide hoje. Estou achando ótimo. Ainda sobre o BIP, Sim. uma pergunta. Quando é benevolência e quando é arrogância, não se ofender com as ofensas? Não sei se entendi. Está desligado? Vê se está. Está acesinha a luz? Está acesa. Então fala um pouquinho mais alto. Não. Sobre o BIP, né? Sim. Quando é arrogância e quando é benevolência, quando você não se ofende com as ofensas dirigidas? Quando eu... olha só. Não sei se eu entendi. Vê se eu vou conseguir reproduzir. Eu não me ofendo com o que eu recebo, com as ofensas. Estou com 2, olha só o que faz com isso. Se não é possível, falando... Aqui, quando é que eu... se eu entendi bem a pergunta que ele fez, quando eu não me ofendo, eu estou sendo indulgente, benevolente, ou eu estou sendo arrogante? É uma boa pergunta. Boa pergunta. Pessoal, como é que eu vou entender se eu não me ofendo é arrogância ou é benevolência? Como vocês acham? Isso é um desafio para os universitários. Eu acho que a benevolência... Não pode falar sem isso. Cadê o microfone? Aqui. Eu acho que a benevolência, assim, por exemplo... Leda. Se você não se ofender, se uma criança pequena te der um tapa na cara, você não vai ofender, porque você vai perceber que ela é uma criança, que ela está num estágio evolutivo ainda menor. Se você transportar isso e pensar, olha, a pessoa que está me ofendendo é como se fosse uma criança, ela não está no estágio evolutivo, você não se ofende. E daí não tem um orgulho, ao meu ver, né? Ok. Porque você entende que é outro grau evolutivo. Deixa eu trazer para outra amiga aqui.
É tipo assim, arrogância, tem que ver bem se eu não tô me ofendendo ou simplesmente estou pensando que vem de baixo não me atinge. Você queria falar? Ah, tá. Não. Ó. Então, a ideia é, ele quis saber o seguinte. A questão é, assim, quando eu digo que algumas coisas não me ofendem, mas é nesse sentido, eu mesmo, não em relação ao outro, a mim. O que ele fala não me atinge, aquele tipo de coisa que às vezes a gente usa. Isso, o que ele está fazendo, o que ele fala não me atinge, porque vem lá de baixo. Não me atinge. Isso não é benevolência, é arrogância. Tá? Agora, eu posso, a benevolência é quando eu efetivamente entendo o momento do outro e consigo ter generosidade por aquele momento. Isso é que é benevolência. Quando eu estou ainda muito cheio dessas coisas, eu não quero me incomodar com isso. Não, se eu tiver uma atitude como essa, eu não estou sendo benevolente. Pois é, mas aí, no final das contas, Olha só, tem gente querendo falar lá atrás? Olha, vou ter que dar 100, hein? Vou dar 100, questão esse dos assunto sentimentos, o que a gente também, aqui no encontro de pais, Sim. é que a gente precisa trabalhar isso com os filhos, né? Dizer para eles, empoderá-los nessa raiva, empoderá-los nesse sentimento, porque muitas vezes, não pode sentir raiva. Você não pode, ele pode sim. Exato. A gente deve, né, que na verdade, como você falou, o gatilho, a gente acaba colocando para crianças algumas palavras e depois ela não sabe reagir. Ela não sabe dizer para o outro que está sentindo e, às vezes, aquele sentimento que ela está lá dentro, que ela explode, na verdade, vira um vulcãozinho, né? Porque ela não pôde expressar em determinados momentos, dizer, olha, meu coleguinha, eu não quero. Olha, eu não quero te emprestar esse brinquedo agora. Não, empresta sim. E aquilo vai se tornando esse vulcão. Então, quando a gente diz para o nosso filho, assim que eu vejo, olha, não fala comigo agora não, porque agora eu não posso te ouvir. Eu estou muito chateado. Estou chateado com você. Eu estou ensinando a ele que eu tenho aquele sentimento, mas eu utilizo aquilo de uma outra forma. Então, e eu acho que essa também é trabalhar benevolência, é trabalhar tolerância com o filho da gente. Muito obrigada. Olha só, pessoal, a caridade, ela precisa começar dentro da nossa casa. Quando a gente fala de caridade, vocês percebem, não sei se isso acontece com vocês, mas acontece muitas vezes ainda comigo, e já aconteceu, quando fala em caridade, a gente acha que tem que fazer caridade para quem está lá fora. Fora da nossa casa. Quando a caridade, ela precisa ser exercitada dentro do nosso lar. Daí a importância também de nós fazermos o evangelho no lar, para trazermos conhecimento e também para melhorarmos a energia, a ambiência das nossas casas. E aí a nossa amiga lá atrás tocou num ponto muito bom. Estamos num curso de paz e nós temos ainda muitas dúvidas em como tratar ou lidar com algumas situações junto dos nossos filhos. Porque nós aprendemos muitas coisas de forma equivocada, nós trazemos crenças que vieram da família, que tem da sociedade, coisas que muitas vezes que fizeram de nós e que nós somos, mas que hoje nós já podemos refletir e fazer de uma outra forma. O que não significa que não devamos ter ou dar limites às nossas crianças. Limites são absolutamente necessários. Saber onde começa o meu direito e onde começa o do outro é fundamental. Saber
qual é o meu dever e qual é o dever do outro é fundamental. É aprendizado que a gente aprende também dentro da nossa casa, é aprendizado doméstico. Colocar esses sentimentos, essas emoções, que muitas vezes a gente aprende, que são ruins, nocivas, que fazem mal, como, por exemplo, você não pode sentir raiva, a raiva vai para baixo do tapete. Você não pode reclamar, você não pode sentir orgulho. Tudo pode. Depende só do uso, de como a gente vai conduzir. Então, existem coisas que têm um limite muito tênue. E a gente, às vezes, quer muito preservar, porque os desafios do nosso mundo hoje, eles são bons. São bons desafios do mundo moderno. E nós temos muitos cuidados e muitas coisas que a gente olha e observa na ambiência das nossas crianças, nas escolas, nos playgrounds dos condomínios, onde eles estão. E nós precisamos, o que é extremamente trabalhoso, construir valores sólidos. Estar na evangelização pode nos ajudar e muito, mas pode também colocar a gente em teste o tempo todo. Porque o que a gente conversa aqui, eles conversam lá. Aí tem uma hora que eles vão colocar a gente em teste, que é ótimo. Porque bota a gente para refletir. Não que a gente não possa em algum momento dizer, não, agora você vai fazer. Não, vai fazer porque eu quero que seja dessa forma. Porque, às vezes, é preciso ter alguma energia. Mas é preciso que a gente converse, que a gente entenda, que a gente reconheça, que a gente olhe para as nossas crianças usando BIP para saber quem são. Porque nossas crianças são espíritos. Nossas crianças têm biografia. E a biografia deles, nós esquecemos. A gente sabe que a gente acordou isso antes de reencarnar, mas a gente esqueceu. Só que quando eles nascem, a gente esquece que eles são espíritos que vêm com uma história própria, com experiências que eles acumularam e que lhes são próprios. Então, quando a gente tem mais de uma criança e a gente tem esse olhar, a gente vai vendo que cada criança traz um conjunto de experiências que eles começam a demonstrar, muitas vezes, desde muito novos, desde muito pequenininhos. Então, quando nosso assunto é caridade, tudo isso é caridade. Porque quando a gente fala de caridade e nossa cabeça vai lá só para a esmola é caridade. A doação material é caridade, mas não apenas. A caridade moral é a mais fácil, parece que a gente se livra dessa responsabilidade, e aí dou um dinheiro, trago um saquinho para o Seja, porque eu fui ali no Mundial e trouxe umas compras, tragam sempre, pessoal, a gente precisa muito, não é para deixar de trazer, não. A gente precisa muito do saquinho do Mundial. Mas a gente precisa também estar atento para outras formas de caridade. Para a gente dar um abraço, um sorriso. Já viram? Pessoal, vou contar uma coisa para vocês. Eu entro e saio do meu apartamento, não vejo um vizinho no meu corredor. Nem sei quem... Não, sei quem são. Mas, assim, sei quem são porque de esbarrar muito eventualmente. Se os horários não coincidirem, a gente nem se vê. Ninguém bate na porta, alô, está tudo bem, precisa de alguma coisa? Quem pode? Quem faz isso? E aí, assim, não me responde bom dia no elevador, não responde hoje, amanhã a gente dá de novo e está tudo certo. Pessoal, se a nossa sociedade, a forma como a gente vive, basicamente aqui no bairro onde a gente habita, é muito individualista. E a gente vai se acostumando com isso, e as nossas crianças também vão crescendo, vendo esse individualismo. E como é que a gente pode falar de caridade se a gente vive com as portas fechadas o tempo todo? Não que não tenha que ter segurança, que não é isso. É preciso que a gente se cuide também, mas é preciso que a gente abra um pouco esses horizontes, porque a gente acaba se preservando muito e deixando assim. Me lembro de uma música muito antiga, porque eu sou jovem há muitos anos, né? Do Erasmo, sou jovem há um tempão. Aí o Erasmo Carlos tinha uma música que dizia
que em Mãe Não Sou Mais Menino, e ele falava que proteção demais desprotege. Os jovens como eu se lembram. Então, pessoal, é preciso que a gente tenha atenção a esses seres que vieram para os nossos braços, que vieram para as nossas mãos, no compromisso reencarnatório que a gente traz, para que a gente possa entregá-los melhores do que eles chegaram. Não é verdade? E entregar melhor do que a gente recebeu não quer dizer sim para tudo. O não faz parte da vida. Às vezes é ruim demais dizer não, mas é importante, até para que ele também possa aprender a dizer não, quando for necessário. Não é não, 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 nem sim, sim, sim. Difícil, dá um trabalho danado, mas é por isso que a gente conversa, é por isso que a gente tenta aprofundar, tenta entender, que muitas vezes a gente transfere para as nossas crianças as nossas próprias dificuldades. As dificuldades que eu tenho, de alguma forma eu acabo transferindo para eles. E se eu começo a me olhar, a me conhecer, a entender quais são os meus movimentos, por que é que eu reajo dessa ou dessa maneira, por que é que, quando eu tenho mais de um filho, uma criança me incomoda mais do que a outra. E eu não estou falando, nesse caso, pessoal, nem das histórias que a gente trouxe do passado. Eu estou falando desse movimento psicológico que as relações interpessoais têm e que a gente precisa estar atento. Gente, acabou o nosso tempo. E eu trabalhei 3 slides com vocês hoje. Então, para a gente, passou rápido. Eu gosto, tá vendo? Tem que participar, passa rápido. Eu só quero ver se eu... não. Quero terminar aqui. Tem outras coisas, mas a gente vai terminar aqui com esse texto de Paulo, na carta que ele escreve aos Coríntios, que é, assim, absolutamente maravilhosa, fantástica. Ainda que eu fale todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, sou apenas como o bronze que soa ou o símbolo que retine. E se eu tivesse o dom da profecia e penetrasse em todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e ainda que eu tivesse toda a fé possível, até de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou. E quando eu houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e entregado o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, isso de nada me servirá. A caridade é paciente, eterna e beneficente. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa. Não procura seus próprios interesses. Não se vangloria, nem se irrita com nada. Não faz mais suposições, não se alegra com injustiça, mas sim com a verdade. Ela tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas entre elas, a principal é a caridade. Ainda que eu falasse... Não sei cantar. Só para lembrar. Obrigada, pessoal. Quem gostaria de fazer a nossa prece final? O microfone do meu amigo está ali esperando. Quem gostaria? Meu Deus, por que vocês olham para baixo? Já fecham os olhos em posição, olham para baixo. Ok, pessoal. Vamos então... Tem! Ah lá! Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos e agradecer a Deus, aos nossos mentores espirituais, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, aprendendo, nos harmonizando, levando para dentro dos nossos lares, do seio da nossa família, a Tua palavra. Mas principalmente, Pai,
aprendendo a ser caridosos conosco, com nós mesmos, aprendendo a perdoar os nossos erros, a recomeçar a cada dia e a acreditar sempre que podemos nos transformar em pessoas melhores, que podemos criar filhos melhores para o mundo e, assim, caminhar de mãos dadas em prol do nosso maior objetivo na Terra, que é evoluir, que é aprender, que é nos tornarmos seres melhores, sagrados, abençoados, como Tu nos criou. Obrigada, Senhor. Esteja conosco ao longo de toda a semana, nos auxiliando, nos protegendo, nos abençoando e guiando os passos de toda a nossa família. Graças a Deus. Graças a Deus. Até quinta, moçada. Sejam felizes e muita paz. Amém. Tchau, querida. Já ouvi a semana inteira. Mas cada um fala de um jeito. Não é? Cada um aborda de um jeito, né, Ledinha?